E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Beleza, galera? Seguinte, vamos lá então para a nossa terceira aula sobre Grécia, tá? E nessa terceira aula, turma, nós vamos falar sobre o quê? Sobre democracia ateniense. E vai ter um finalzinho lá que nós vamos abordar um pouquinho sobre Esparta, ok? Vai ser até legal, até para no final a gente fazer uma comparação entre as duas cidades aí. Então, recapitulando algumas coisas até aqui. Lá na primeira aula a gente falou sobre a formação da Grécia de um modo geral. A segunda eu foquei apenas em Atenas. E eu deixei essa parte da democracia ateniense para cá. Porque vocês vão ver que é um negocinho bem complexo, tá? Então isso vai ajudar bastante vocês aí. Então vamos começar relembrando algo importante, né? Como que era a nossa sociedade ateniense? Vocês lembram quem que era o grupo mais importante de Atenas? Escreve aí nos comentários. Eu vou esperar você escrever enquanto eu tomo chimarrão. Escreveu? Bora lá, vamos ver se você acertou. Ah, se errou, deixa lá, hein? Se acertou também, põe lá, acertei. Dá um certinho aí. Tô brincando. Galera, é o seguinte então, tá? Em Atenas, a gente tinha essa sociedade aqui. Os Eupátridas era o grupo mais importante, né? Eles eram considerados herdeiros dos Jônios, lá dos primeiros colonizadores da região. Demiurgos, metecos, os escravos. Eu disse como que os escravos surgiam lá, como é que as pessoas se tornavam escravos em Atenas, por guerras, dívidas, né? Eu não vou entrar muito no mérito aqui da sociedade, porque no outro vídeo eu já expliquei bem, tá? Se você ainda tiver dúvidas, volta lá e assiste melhor aquele vídeo lá, beleza? Ok, então. Mas, professor, o que isso tem a ver? Tem a ver é o seguinte, turma, a democracia, ela não vai surgir à toa. Tá? Lá no outro vídeo eu falei para vocês que a democracia ela vai surgir de uma necessidade de ajustar os conflitos que estavam ocorrendo aqui nessa sociedade. Lá eu terminei falando da tirania, falei da aristocracia, falei de vários conflitos que estavam ocorrendo lá entre esses membros da sociedade ateniense, e foi por conta disso que, né, veio à tona a tal da democracia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Porém, para você começar a entender o seguinte, quando a gente fala de democracia ateniense, a gente está falando desses três grupos aqui, ó. Eupátridas, Demiurgos e Metecos. Por quê? Esse era o grupo mais importante, a aristocracia, os caras, né, os bem-nascidos. Você tinha uma galera livre aqui, os Demiurgos, que eram os comerciantes, artesãos, que vão formar uma certa elitezinha também. E a população mais pobre, livre, camponeses e comerciantes. Tá? Então você exclui estrangeiros e exclui os escravos. E também pode excluir também o grupo das mulheres, porque elas também não tinham direitos políticos em Atenas. Belezinha? Então, vamos tocar o barco aqui agora então. Professor, o que vai rolar então? Vamos entender um processo aqui que a gente já comentou lá no outro vídeo. Tá? Você tem então um rei e a população ateniense. O que vai ocorrer no decorrer da história? Vai ocorrer aquilo que eu falei, um grupo vai se tornar muito poderoso, né, a elite, a proprietária de terras, que vai acabar formando um governo da aristocracia. Então, basicamente, a gente pode dizer que quem tomava as decisões, quem criava as leis, quem decidia tudo na sociedade ateniense, eram esses dois grupos aqui. Perdão, era esse grupo aqui, formado pelo rei e pela aristocracia. E a gente viu ainda que, com o passar do tempo, o rei ele vai se empenhar para buscar o apoio, né, cara, da aristocracia, e ele vai fazer isso como? Dando terras. Isso também vai minar o próprio poder do rei, até chegar num ponto em que a própria aristocracia governa por si. Então, basicamente, a gente pode dizer que todas as decisões estavam fechadas aqui. E se esses caras estão tomando as decisões, eu pergunto para você, você acha que as decisões deles vão favorecer quem? Esse grupo aqui ou esse grupo aqui mais poderoso? O grupo 1 ou o grupo 2?
Comenta aí para mim, qual dos dois grupos você acha que se beneficiava nesse sistema aqui? Já entendeu já, né? É óbvio, turma, que se esses caras aqui estão criando as leis, se eles estão tomando as decisões, eles vão tomar as decisões para eles próprios, né? Eles não vão estar pensando nessa galera aqui. Nossa, professor, parece hoje em dia, né? Mas qualquer semelhança aí é mera coincidência. Vamos deixar isso para lá, tá? Havia um grupo muito importante também que estava de fora, que era o grupo de quem? Dos comerciantes. Esses caras, lembram? Eles eram livres, eles não tinham parentesco, eles não tinham uma família poderosa por trás deles, mas era uma galera expressiva, eles tinham grana, eles tinham poder, mas mesmo assim eles estavam de fora das decisões políticas. Eu pergunto, será que essa galera aqui vai ficar feliz com isso? O que você acha? Comenta lá de novo. Professor, eu acho que os caras não estão felizes. Pronto. Comenta lá. É importante que você comente para a gente ter esse feedback aí, sabia? Porque daí eu entendo como é que a coisa está funcionando para você. Se tá legal, se não tá, eu vou modificando as aulas aqui, tá? Então é o seguinte, essa era a situação que começou a se tornar muito clara em Atenas. Você tinha um grupo muito privilegiado, com as terras, com o poder político, e um grupo mais ou menos poderoso de fora, e a galera aqui que começou a se ferrar, porque essa galera aqui, eles eram explorados por esses caras e por esses. A gente viu que o ápice dessa exploração foi o quê? Muitas pessoas se tornando escravos por dívidas. Lembra que eu comentei que o cara pegava o dinheiro, não conseguia pagar e ele se tornava escravo? Pois bem, eu não vou aprofundar isso agora, mas se você tiver dúvida lá atrás, volta na minha outra aula lá, ok? Então você tem esse movimento aqui dos caras se tornando escravos, mano, olha só que situação. E aí, ó, vamos visualizar, eles estavam se tornando escravos de quem? Da aristocracia. Então essa galera aqui meio que se tornava escravo dessa galera. Então esses caras ficaram mais poderosos, e esses caras começaram a viver uma situação muito precária, e esses caras queriam participar da política. Nossa, professor, vai dar treta, né? Deu treta. Foram aqueles conflitos que a gente viu lá da tirania, né? Se viu pessoas que se apoderavam, tomavam posse do poder pela força, pela porrada, né? E isso levou a sociedade ateniense a entrar num caos, cara, ferrado, né? Aí, ó, pancadaria, treta, revolta, morte, né? A galera se matando aí. Então, a grosso modo, você tinha aqui uma parte da população bem grande, cara, não era uma fatia da população pequena. Eu coloquei poucos desenhos aqui, você deve estar pensando, uns 3 ou 4 só, mas não era, não. A maior parte da população ateniense estava de fora, tá? Então, assim, comerciantes, soldados e camponeses. Soldados, professor, mas eu pensei que os militares, eles estavam a favor do rei. Os generais, os caras que tinham patente alta, os caras que comandavam tropas, que eram pessoas poderosas. O soldado, mano, ele era recrutado na onde? Nas camadas mais populares, mano. Era a bucha de canhão, né, mano? Não bucha de canhão, porque não tinha canhão naquela época. Mas você entendeu o que eu quis dizer, tá bom? E esses caras aí, mano, o que eles estavam buscando? Participação política e fim da escravidão por dívida. Porque, cara, não dava, mano. Uma galera estava se tornando escrava, né? E muitas pessoas queriam ter participação política, principalmente os comerciantes, a galera mais rica lá, entendeu? Então era um problema que precisava ser solucionado. E a população grega, a população ateniense não estava disposta a abrir mão disso. Eles queriam participação política e o fim da escravidão por dívidas. Te pergunto, você acha que a aristocracia e o rei permitiu isso logo no começo? Já foi abrindo mão do próprio poder? Responde aí no comentário. Mano, eu tô adorando isso. Vocês vão comentar bastante aí, tá? Você já entendeu a resposta, né? Esse foi o conflito que desenrolou. E esse conflito precisava ser resolvido, porque senão os caras não iam conseguir caminhar nunca mais, tá? É aí que vai aparecer esse cara aqui, ó, legislador Solon. E o Solon, ele vai ver toda aquela treta, a galera vai perguntar pra ele, mano, e aí Solon, como é que a gente pode resolver essa parada aí? Eu tenho uma ideia, vamos acabar com a escravidão por dívida? Boa!
Vamos acabar com a escravidão por dívida, então, porque essa galera não está querendo mais, já deixa a galera feliz. Beleza, beleza, beleza. E aí, o Solon, ele percebeu o seguinte, ele falou assim, cara, as pessoas que estão tendo participação política são as pessoas consideradas nobres, aristocratas, ou o próprio rei. Ou seja, são pessoas que têm, né, uma tradição, pertencem a uma família importante. Então, se eu acabar com isso, mais pessoas podem poder participar. Ah não, professor, mas você não disse que as pessoas iam para a praça lá para poder decidir, tomar algumas decisões? A gente já vai chegar nessa parte aí. Mas quando a gente fala de aristocracia, de monarquia, são pessoas com determinado nascimento. Ou você nasce nesse grupo, ou você está, né, impossibilitado de participar das coisas ali. Então ele acaba com esse negócio, com esse privilégio familiar, com esse privilégio de nascimento. E aí ele vai criar 4 categorias sociais, ou seja, você tem o mais ricão, o menos rico, mais ou menos, classe A, B, C e D. Né? Então ele vai classificar as pessoas a partir do seu grau de riqueza. E a partir dali você conseguia ter a sua participação política. Né? Pô, professor, mas isso não vai resolver o problema de um modo geral. Não, vai resolver um pouco, porque a escravidão acabou, a galera queria acabar com ela, tá? E quem tinha mais grana podia participar. Eu te pergunto, será que aquele camponês que estava lá plantando oliveira, ele ia conseguir participar agora da política? Ele ia conseguir ter participação? O criador de gado, ele ia conseguir ter participação? E o artesão? E o comerciante, ele ia conseguir ter participação política? O que você acha? Ó, comenta aí, deixa nos comentários aí pra gente saber. Entende? Então o Solon, ele começa a mexer no problema, mas ele não resolve totalmente, porque tem uma porrada de gente ainda que está de fora das decisões políticas. Apesar de ter acabado com a escravidão por dívida, né, o problema ainda persistiu, não se resolveu. É aí que os caras vão ter que chamar um outro legislador. Um cara conhecido nas quebradas como MC Clístenes. Pá, pá, cleque, cleque, bum. E o que o Clístenes vai fazer? O Clístenes, ele vai ter uma ideia que vai agradar a maior parte da população. Vai criar um sistema que vai meio que resolver o problema da galera lá. Qual que é o sistema dele? Primeiro, ele vai criar um grupo chamado de eclésia. E a eclésia nada mais é do que a assembleia do povo. Então, qualquer pessoa podia ir lá participar da assembleia, que ocorria na praça. Lembra? Ah, agora sim. Qualquer pessoa, sim, desde que fosse do sexo masculino, tinha que ter pai e mãe ateniense e tinha que ser livre. Então um escravo nem passava perto, né? Tomava tijolada. Uma mulher, então, menos. Um estrangeiro, sem chance. Tá? E tinha que ter mais também de 18 anos. Tá? Se você fosse uns 17, você também não podia estar lá. Então você tinha esses critérios aí para você participar da eclésia. Mas tendo esses critérios, qualquer pessoa ia. Independente de ser rico ou pobre, sacou? Independente de você pertencer a uma família X ou pertencer a uma família Y. Entendeu? Não era o seu grau familiar que ia te tirar dali. Né? Não era a quantidade de dinheiro que você tinha que ia te limitar. Não. Era homem? Era. Tinha pais e mães atenienses? Sim. Tinha 18 anos? Sim. Pode ir. Tá? Então a eclésia já existia. Joia. Ah, mas era só a eclésia, professor? Não. Ele também criou um outro grupo chamado de Boulé. Tá? E na Boulé já era um grupo mais restrito. Era formado por 500 pessoas. Era um grupo grande, né, meu? 500 pessoas. Ah, mas eram as pessoas mais ricas? Eram as mais poderosas? Não. Eram pessoas sorteadas. Olha que bacana. Então era a própria sorte, né, que escolhia, né, os caras, né? Eram os deuses da sorte, né, cara, da alegria que escolhia os caras. Então havia um sorteio, quem era sorteado ocupava o cargo dos 500 ali, tá? E era um cargo também temporário. Depois de um certo tempo tinha um sorteio novamente para poder trocar essa galera aí. Então aqui você já tinha uma dinâmica para você entender como é que funcionava a democracia ateniense, tá? Esse grupo aqui, a Boulé, criava um projeto. Ah, vamos ampliar a rua. Ah, vamos aumentar imposto. Esse projeto era enviado para a eclésia.
Então a eclésia tinha um certo tempo para poder debater, e qualquer pessoa que estivesse dentro daqueles critérios que eu falei para vocês, ia para a praça para debater o projeto. Debateu, concordou, tinha votação, quem concorda levanta a mão. Ah, foi aprovado? Foi. Então, uma coisa importante, aqui eles debatiam, eles discutiam o projeto, então eles podiam aprovar ou rejeitar, tá? Ou modificar. Tá? Mas debateu, passou. Voltava para a Bolé. Então chegava alguém lá, o projeto foi aprovado. A galera da Eclésia curtiu. Ah, tá, beleza. Ou então, a galera da Eclésia modificou o projeto. Os caras da Bolé olhavam, não, beleza, toca o pau, manda bala. Professor, então é a Bolé que lá ia cumprir aquele projeto? Não. Tá? Entrava um outro personagem, né? Era o estratego. Quem que era o estratego? Era um cara assim, com uma cabeça assim, com o olho esbugalhado. Tô zoando. O estratego, ele era um cara que tinha conhecimento técnico. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo da praça. Os caras que vamos reformar a praça. Então, esse estratego, ele tinha que ser um engenheiro, um arquiteto, um cara que tinha conhecimento técnico da coisa. Nós vamos aumentar os impostos. Então, o estratego tinha que ser um cara com conhecimento financeiro, um contador, por exemplo. Tá? E esse cara, ele não era sorteado, ele era eleito, ou seja, as pessoas tinham que votar nele. Quem que votava nele? A galera da Eclésia e a galera da Bolé. Como? Tinha uma prova. Esse cara ele se apresentava para esses dois grupos, mostrava as aptidões dele, mostrava que ele era capacitado na parte técnica, da arquitetura ou da contabilidade, dependendo do que fosse a necessidade, e se a galera curtisse, votava, gostamos desse cara. Então esse cara virava o estratego e ele tinha a função de executar aquele projeto proposto pela Eclésia e pela Bolé. Entende? Então você tem um dinamismo ali que qualquer pessoa pudesse participar. Você podia estar na Eclésia, depois você podia ir para a Bolé, depois você ser um estratego e tal. Então todo mundo tinha voz, todo mundo tinha vez. Não era o seu nascimento que ia determinar para onde você ia. Não era só a quantidade de dinheiro. Você tinha rico, você tinha pobre, você tinha nobre, você tinha todo mundo junto no mesmo balai de gato ali. Tá? Então era assim que funcionava. Lembrando que mulheres estavam de fora, escravos estavam de fora. Tá? E estrangeiros também estavam de fora e você tinha que ter mais de 18 anos para poder participar aqui. Beleza? Sabe que eu estou achando uma coisa um pouco parecida com as nossas eleições? Sabe que tem algo que é bem diferente das nossas eleições? Já sabe, né? Escreve aí para mim, coloca lá o que você acha do que eu falei aqui que é parecido com as nossas eleições. O que você acha aqui que é diferente das nossas eleições? Então comenta aí, professor, eu acho que são parecidas tais coisas. Professor, eu acho que é diferente tais coisas. Belezinha? Põe aí para nós. Continuando, agora vamos falar de Esparta. Galera, essa imagem que está aqui é realmente das ruínas da cidade de Esparta. Tá? Então, quando vocês forem visitar lá, vocês vão encontrar um lugarzinho bonitinho assim. A única coisa que não tem lá é esse soldado aqui, porque isso aqui é uma imagem que eu coloquei. Nossa, que piada tosca, né, mano? Nossa, mano. Acabou a água do chimarrão. Meu Deus do céu. Galerinha, enquanto eu ponho água aqui no chimarrão, se inscreve no canal, mano. Dá um like. Clica no sininho, porque quando chegar a aula nova, vai chegar para você vai ficar sabendo, tá? O seu professor de história vai ficar surpreso, porque você agora está chegando 10 na matéria dele. Meu Deus, o que acontece com o meu filho? Só tira 10 em história? Porque é nós aqui, ó. É nós na sintonia, mano. Certo? Bora lá então falar de Esparta. Esparta, nos escritos, foi formada pelos dórios, tá? Lembra lá daqueles povos que estavam chegando, né, ali naquela região da Grécia. Os dórios foram os caras que ocuparam essa região aí e formaram Esparta, certo? E quando a gente pensa em Esparta, a gente pensa em guerra, né, mano? Em treta, em morte, decapitação e pá, treta, né, mano? Por quê? Porque os caras já tinham uma tradição militar. E essa tradição militar deles começavam ainda criança. Mano, em Esparta era treta, mano. Você já nascia fazendo prova. Você nasceu. Você chegou no mundo, cara, você já presta uma avaliação. Tá? E que avaliação que era essa? Eles avaliavam se a criança tinha condições de seguir sendo espartana. Então, se a criança nascesse com alguma deficiência física, por exemplo, era morta, mano. Jogava do penhasco, mano. Jogava para os lobos comerem. Mas essa criança nasceu doente.
pô, mano, mata, né? Os caras executavam mesmo, era o famoso infanticídio. Nossa, vou até repetir, ó. Infanticídio, tá? Uma palavra horrível, cara, né? Tipo, mano, matando criança, mas os espartanos tinham essa tradição, porque eles tinham um ideal de sociedade que só podia ser assim, e quem não estava enquadrado estava morto. Tá? Então você chegou no mundo, cara, já tinha uma prova te esperando lá, cara, e essa prova decidia a sua vida ou a sua morte. Olha que treta, né? E se você fosse considerado apto, não, essa criança tá boa, ela vai viver, ela vai ser espartana. Cara, até os 7 anos tudo bem, você vivia com a sua família ali, tá? Mas depois dos 7 anos, até os 20, já era, meu irmão. Você dava tchau pra sua família e você era propriedade do governo. Propriedade do governo. O governo ia cuidar da sua educação, da sua alimentação e da sua vida, né? Então o governo ele ia transformar você naquilo que ele queria que você fosse, naquilo que você tinha que ser para atender as necessidades do governo. Era um negócio meio louco, cara. Então os caras iam entrar na sua mente, ia fazer você pensar de uma determinada maneira, os caras iam obrigar você a fazer determinado treinamento, os caras iam fazer você acreditar em certas coisas, saca? Então em Esparta a coisa funcionava assim. Diferente um pouco de Atenas, né, onde você tinha uma mentalidade mais livre, mais voltada para a democracia. A gente viu o século de Péricles, né, cara, que Atenas teve um desenvolvimento de arte, de poesia, cara. Então assim, a Esparta era um negócio mais tipo fechadão, né, cara, mente mais fechada, mais quadradona. Em Atenas a galera era mais expandida, né. Olha que legal, né? A gente tá fazendo uns comentários bacanas aí, né? Vamos continuar falando então sobre Esparta. Como que era a sociedade? Quem eram os caras lá em Esparta? Esparta era dividido basicamente em 3 grupos. Tá? Você tinha os mais poderosos, os espartanos, os herdeiros dos dórios, né, os possuidores das menores terras, periecos e ilotas. Tá? Você tinha esses 3 grupos aí, do mais poderoso ao menos poderoso. Então os espartanos, eu já disse para vocês quem eles eram. Os herdeiros dos dórios, os caras que colonizaram aquela região. Então eles possuíam mais as melhores terras e tinham os direitos políticos. E eram os únicos que ocupavam cargos militares. Tá? Então eram os caras que podiam participar do exército, se tornar generais e tudo mais. Beleza? Então eles tinham mais privilégios aí. Abaixo deles tinha os periecos. Quem eram os periecos? Periecos eram pessoas livres que moravam lá em Esparta. Nem todo mundo que morava em Esparta era escravo dos caras. Então você tinha pessoas livres, você tinha comerciantes, você tinha agricultores, você tinha artesãos, você tinha uma galera assim. Só que eles não tinham uma cidadania espartana, ou seja, eles não tinham parentesco com os dórios. Então os caras não iam participar da política, eles não iam estar no exército, né? Se bem que, eu tenho que te contar uma coisa aqui. Houve momentos na história de Esparta em que eles tiveram que abrir o exército para pessoas que não eram espartanas, né? Porque, cara, em tempos de guerra morre muita gente, então chega uma hora que o seu exército diminui, cara, e você vai pegando pessoas e vai colocando ali. Teve momentos que até escravos se tornaram soldados em Esparta, né? Não preciso te dizer a treta que deu, né? Comenta aí, coloca pra mim no comentário que treta que você acha que deu quando os escravos começaram a lutar no exército espartano. Meu Deus, que treta que foi essa? Conta aí. Beleza, vamos lá então. Periecos eram esses caras e tinha os ilotas, que eram os escravos, que eram propriedades do governo. Tá? E os escravos aqui era o mesmo esquema que a gente viu em Atenas. Dívidas, guerras. Certo? O cara fez uma dívida, não pagou? Virou escravo. Participou de uma guerra, perdeu a guerra para os espartanos, virou escravo. Fez uma cagada lá, foi condenado, virou escravo. Certo? Não tem muita diferença aí. Continuando então. Já falamos um pouquinho sobre a sociedade, vamos falar sobre o governo. O governo espartano era diferente. Ah, professor, eles tinham um rei? Não. Professor, era uma aristocracia? Não. Democracia? Menos ainda. Tá? A gente vai chamar Esparta de uma oligarquia, porque você tinha poucas pessoas governando o destino de muitas. Então você tinha muitas pessoas livres em Esparta, muitos escravos, mas que eram governados por um núcleo pequeno ali, por um grupo pequeno de pessoas. Vamos dar nome aos bois aí para você entender, tá? Em Esparta, basicamente no governo deles, você tinha 3 grupos, tá? O Eforato, a Gerúsia e a Ápela, ou Assembleia, tá?
E como é que funcionava? Para você participar da APELA, né, ou seja, da Assembleia, você tinha que ser um cidadão espartano, né, ou seja, ter descendência dos dórios, sexo masculino, livre, tá? E ter que ter mais de 30 anos. Diferente, né, meu? Lá em Atenas, se você tivesse 18, você já estava ali com a galera. Em Esparta, não. Você tinha que viver 30 anos. E eu vou te contar uma coisa, tá? Você pensa, 30 anos, professor? Ah, suave, né? A expectativa de vida lá não era tão alta assim, meus queridos. Não pensa que os caras viviam até os 80, não. Era difícil, dificílimo. Era época difícil, a alimentação dos caras era carregada, os caras, né? Era difícil a galera chegava até os 30, né? Porém, se você acha que é difícil chegar até os 30, imagina até os 60. É, mano. A expectativa de vida lá era punk. Inclusive, eu vou te pedir um favor. Eu não pesquisei, eu não coloquei aqui qual era a expectativa de vida dos espartanos. Pesquisa aí para mim no Google e coloca aí nos comentários, por favor. Qual que era a expectativa de vida dos espartanos, para a gente entender como é que era difícil isso daqui. Tá? Cara, para você estar no grupo da Jerúsia, você tinha que ter no mínimo 60 anos. 60, tá? E a Jerúsia também era composta por 2 reis. Então, Ápela, a galera que tinha mais de 30, e na Jerúsia a galera que tinha 60 anos ou mais 2 reis. Então você tinha esses 2 grupos aqui, tá? E o Eforato era formado por 5 membros eleitos por um ano. Nossa, ficou errado aqui, mas vai ficar assim mesmo, ficou faltando um N. Aí você coloca o N de ano, tá? 5 membros eleitos por um ano, tá? Tá bom, professor, então o governo de Esparta tinha isso daí, e aí, como é que funcionava o negócio? Funcionava assim, tá? A Jerusa, ela criava as propostas. Então, vamos aumentar o imposto na cidade. E mandava para a Assembleia. Lá na Assembleia, eles decidiam sim ou não. Professor, eles não modificavam? Não, não tinha debate. Isso é legal. Não, era sim ou não. Pronto. Se os caras aprovassem, voltava para Jerusa. Foi aprovado o projeto, pode aumentar os impostos sim. Tá? Da Jerusa ia pro Eforato, e lá no Eforato a coisa era cumprida, a proposta acontecia, tá? Era executada. Beleza? Então Esparta tinha essa diferença enorme com relação a Atenas. Beleza? E acabou esta aula sobre Atenas e sobre Esparta. Beleza, pessoinhas? Entenderam até aqui? Espero que tenha ficado claro. Comenta aí o vídeo. O vídeo foi bom para você? Te ajudou? Foi bacaninha? Comenta aí o que você acha aí que eu devo melhorar nas próximas aulas aí. O que você acha que não ficou legal? O que você acha que eu posso fazer de diferente? Comenta aí para eu ir melhorando aqui também para você. Belezinha? Então é isso aí. Então, galera, até a próxima. E, espera aí. Tchau! Thank you.